Desde o início da história humana, o fim do mundo sempre foi um tema que despertou fascinação, medo e profunda reflexão. O ser humano, com sua consciência de mortalidade, sempre buscou compreender o que poderia representar o fim dos tempos, o momento em que a ordem estabelecida se desfaria e o destino da humanidade se consumaria. Entre todas as visões e profecias sobre esse fim, nenhuma é tão poderosa, simbólica e assustadora quanto a dos 4 cavaleiros do Apocalipse, descrita no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã. Esta profecia, envolta em mistério e simbolismo, atravessou os séculos como uma das representações mais emblemáticas do colapso final da civilização. A visão se dá no contexto do Apocalipse, escrito por João, o apóstolo, enquanto estava exilado na solitária ilha de Patmos, no mar Egeu. Segundo o relato bíblico, João viu em uma visão celestial um livro selado com 7 selos. Esse livro, que representa o plano divino para a humanidade, não podia ser aberto por ninguém, exceto pelo Cordeiro, uma representação simbólica de Cristo, digno de revelar os mistérios e julgamentos finais. À medida que o Cordeiro rompe cada selo, eventos de proporções cósmicas se desencadeiam sobre a Terra, e é com a abertura dos 4 primeiros selos que surgem os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro aparece montado sobre um cavalo branco. Ele segura um arco e recebe uma coroa, partindo vencendo e para vencer. A cor branca, tradicionalmente associada à pureza e à vitória, confere a este cavaleiro um aspecto ambíguo. Ele pode representar a vitória de Cristo e do Evangelho sobre as forças do mal, como alguns defendem ou como outros acreditam ser uma figura enganadora. O anticristo, que se apresenta com aparência de justiça e paz, mas que, na verdade, busca dominação e controle. A associação deste cavaleiro com a conquista e, em algumas tradições, com a pestilência, fortalece essa ambivalência. Ele pode ser o arauto da vitória espiritual ou o precursor de um engano letal. Em seguida, com a abertura do segundo selo, surge o cavaleiro do cavalo vermelho. Este cavaleiro carrega uma imensa espada e recebe o poder de tirar a paz da terra, levando os homens a matarem uns aos outros. A simbologia é clara. Ele representa a guerra, o caos, os conflitos armados e a violência desenfreada que ao longo da história devastaram nações, famílias e gerações. O vermelho flamejante de seu cavalo é a cor do sangue e da fúria, evocando a brutalidade da guerra e a perda irreparável de vidas humanas. A sequência apocalíptica prossegue com o rompimento do terceiro selo, revelando o cavaleiro do cavalo preto. Este carrega uma balança, símbolo clássico de medida e de comércio, e com sua chegada se ouve uma voz anunciando: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. A interpretação é clara. Trata-se de um tempo de fome e escassez. O preço dos alimentos básicos sobe exorbitantemente, enquanto produtos de luxo permanecem intocados, revelando um sistema profundamente desigual e injusto. O Cavaleiro Negro representa não apenas a falta de recursos, mas o colapso econômico, o desespero e a luta pela sobrevivência. Por fim, com o rompimento do 4º selo, surge o mais temido de todos, o Cavaleiro do Cavalo Pálido. Sua tonalidade esverdeada remete à palidez cadavérica, à decomposição e à morte. E seu nome é justamente esse, morte. O inferno o segue, como uma sombra inseparável. Este cavaleiro recebe autoridade para matar a 4ª parte da humanidade, utilizando a espada, a fome, a peste e as feras da terra. Ele não representa uma causa específica, mas o resultado final inevitável, a extinção em massa, a finitude que alcança a todos, independente de poder, riqueza ou status. Ao longo dos séculos,
Os quatro cavaleiros foram interpretados de diversas maneiras. Na Idade Média, foram vistos como forças reais e iminentes que assombrariam a humanidade no fim dos tempos. Durante as grandes pandemias, como a peste negra, muitos acreditaram que a cavalgada da morte já havia começado. As guerras mundiais reforçaram ainda mais a visão de que os cavaleiros poderiam ser manifestações históricas e não apenas futuras. Mas e se os quatro cavaleiros não forem apenas entidades espirituais ou metáforas bíblicas? E se eles estiverem, de alguma forma, entre nós, manifestando-se através de líderes mundiais, sistemas políticos e crises globais? Nos dias atuais, essa pergunta ressoa com mais força do que nunca. A pandemia de Covid-19 expôs a fragilidade das sociedades. As tensões entre as nações aumentam, a desigualdade econômica cresce e conflitos armados ressurgem com intensidade assustadora. Muitos pensadores contemporâneos propõem uma leitura simbólica moderna, sugerindo que os quatro cavaleiros do Apocalipse podem ser vistos como metáforas vivas, corporificadas em líderes que, com suas ações e decisões, moldam o destino do mundo. Assim, surge a hipótese provocadora. E se o cavaleiro branco, associado à conquista e à pestilência, estiver simbolicamente representado na figura de Donald Trump? Durante seu governo, Trump foi uma figura que polarizou o mundo, alimentou discursos radicais e conduziu políticas controversas, especialmente no contexto da pandemia. O Cavaleiro Vermelho, que representa a guerra, poderia ser identificado simbolicamente em Vladimir Putin. Sua política expansionista, a invasão da Ucrânia e as constantes ameaças militares reacenderam medos esquecidos da Guerra Fria. Putin, com sua espada moderna e as armas nucleares, tornou-se o símbolo de uma era em que a paz é cada vez mais frágil e a guerra, uma possibilidade iminente. O Cavaleiro Preto, arauto da fome e do colapso econômico, poderia encontrar representação na figura de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Kim governa um país isolado, assolado por crises alimentares e violações de direitos humanos, ao mesmo tempo em que ameaça a estabilidade global com demonstrações constantes de poder militar. A escassez, o medo e o controle absoluto refletem a imagem do cavaleiro que traz fome e desespero. Por fim, o Cavaleiro Pálido, a morte, poderia ser simbolicamente associado a Benjamin Netanyahu, cuja atuação no interminável conflito entre Israel e Palestina perpetua um ciclo trágico de violência, destruição e morte. As operações militares, os bombardeios e os confrontos constantes transformam essa região em um dos epicentros de sofrimento e perda humanas, ecoando a presença do mais temido dos cavaleiros. Essas associações não devem ser vistas como afirmações literais ou acusações diretas, mas como provocações simbólicas. O poder da profecia apocalíptica está justamente na sua capacidade de transcender o tempo, de se manifestar como metáfora viva dos perigos e das escolhas humanas. Diante disso, a pergunta se impõe: será que a profecia está se cumprindo? Será que estamos presenciando a cavalgada dos quatro cavaleiros do Apocalipse, não como entidades sobrenaturais, mas como processos históricos em curso, impulsionados por líderes mundiais, crises globais e decisões políticas? O cenário global parece cada vez mais instável. Pandemias, guerras, crises econômicas, desastres ambientais. O juízo final, para muitos, parece cada vez mais próximo, não como uma intervenção divina repentina, mas como a consequência inevitável de nossas próprias ações. O Apocalipse, então, se revela não apenas como um evento futuro, mas como uma advertência, um chamado à reflexão. A profecia dos quatro cavaleiros não é apenas sobre destruição, mas sobre a responsabilidade que cada geração tem de evitar que tais forças triunfem.
Talvez, no fim das contas, o mais importante não seja perguntar se os cavaleiros estão entre nós, mas como podemos impedir que continuem a cavalgar. O futuro não está escrito. A profecia, embora poderosa, é também um convite para mudar, para transformar e para construir um mundo onde a conquista não gere opressão, onde a guerra não destrua a paz, onde a fome não ceife vidas e onde a morte não reine soberana. A decisão é nossa.